Amanhã é o Dia Mundial da Água. A Terra é reconhecida como o planeta Água, mas na maioria das vezes nos esquecemos desse bem precioso e que ele pode faltar daqui a alguns anos. Se a preocupação e o cuidado forem constantes, podemos evitar o pior. Professor, muito bom dia. Obrigado pela participação do senhor. Amanhã, dia 22 de março, Dia Mundial da Água. Temos o que comemorar? Se analisarmos a água enquanto esse elemento químico, e necessário para a existência de vida no planeta, teríamos que comemorar. Agora, se for analisar a forma como está sendo utilizado pelo ser humano, não sei se teria o que comemorar. A gente vai falar de utilização um pouquinho mais para frente, mas vamos pegar um dado da Organização Mundial de Saúde. A cada 6 pessoas no planeta, uma já não tem acesso à água potável. É um número preocupante? É preocupante porque a questão, como você bem coloca, a questão de água potável. As pessoas têm que entender o seguinte, que por mais que exista água no planeta, o ser humano trabalha com a possibilidade da água que venha, de certa forma, saciar a sua necessidade. E justamente a água potável. E esse crescimento do homem no planeta Terra é um crescimento exponencial, ou seja, ele vai em desacordo com a natureza. Então, o crescimento dele, de certa forma, aumenta demais, aumenta a necessidade de uso dessa água potável. A questão é controlar a forma de utilização disso. Isso que é a nossa preocupação. Em termos da quantidade de pessoas, realmente dá para saciar a necessidade. Mas a gente tem que deixar muito claro o que seria essa necessidade natural do ser humano, o que seria a necessidade artificial e onde está sendo o uso em descontrole do ser humano. No dia a dia, onde se aplica essa necessidade artificial da água? Falar a verdade, se a gente pensar nessa necessidade artificial como essa necessidade secundária, a grande parte é em função dessa necessidade artificial. Só que tem que deixar muito claro, a necessidade artificial melhora em muito as condições de vida do homem. Ou seja, você tirando essas necessidades, elas de certa forma não prejudicam a existência humana, a vida humana, mas são necessárias para melhorar a questão do meio ambiente artificial, quando a gente fala da estrutura das cidades, esses meios ambientes artificiais todos. Então, essa no dia a dia ela é muito mais utilizada que simplesmente saciar a necessidade natural do homem, que é a existência dele. Vou voltar a falar de necessidade artificial. Seria o quê? Lavar o carro, lavar a calçada? Justamente, é onde a gente chega muito. A questão aí também que a gente fala muito, às vezes o descontrole na hora de tomar um banho, porque é essencial, mas tudo bem. Mas a quantidade, o tempo que você leva nesse banho, a questão de realmente lavar o carro, a gente nem fala mais lavar os passeios, mas varrer os passeios com água, até o termo que a gente utiliza é uma vassoura hidráulica, Então é a forma de utilização da água mesmo, essas necessidades que vão, de certa forma, compor a estrutura artificial, mas não são diretamente ligadas com a existência humana. Então essas que nos preocupam mais. O senhor que é um professor, o senhor enxerga a necessidade, falta educação, conscientização desde a base, desde a criança? Sim, na minha visão sim, realmente desde a base. Agora, não sei se hoje trabalhar só educação, pensando realmente a alterar hoje a forma, os costumes humanos no ponto que a gente se encontra, fica mais complicado. Infelizmente aí vem a atuação do direito ambiental. Agora, base para o futuro, e é uma previsão que a gente tem até a nossa Constituição Federal, que é cuidar do meio ambiente para presentes e futuras gerações, talvez a educação seria o ponto primordial para o nosso futuro. Mas para os dias de hoje, a educação, ela infelizmente tem que ser de uma forma coercitiva. Infelizmente, eu não falo que sou a favor 100%, mas infelizmente, é porque é trabalhar esse medo do homem de perder 2 pontos mais importantes que ele tem na sua vida, ou é o cerceamento da sua liberdade, ou então o seu patrimônio. Infelizmente, talvez trabalhar com multas nesse sentido passe a ser um papel fundamental também. Mas é lógico que a questão da educação, a consciência seria a salvação. E o Bem Viver foi às ruas para ver o que as pessoas têm feito para evitar o desperdício. Confira. A gente está vendo aquecimento global e só está piorando a situação. Então, se a gente fazer uma parte da gente, cada dia, então vamos para que as nossas futuras gerações não passem os trabalhos que a gente está passando hoje. Na hora do banho, sempre tomar um banho rápido. Quando for lavar o carro ou a moto, lavar, não deixar a mangueira aberta. E sempre ajudar as pessoas, orientar as pessoas para que não gaste muita água. Eu evito o desperdício, evito jogar lixo em mananciais, em rios. A água é como o ar, Se faltar, com certeza a gente irá morrer. E assim, agora que está havendo uma conscientização do mundo de que ela é importante, de que a gente precisa cuidar. Sem dúvida, ela está certinha. Agora, responda rápido.
Você tem o hábito de beber água? Às vezes até esqueço de tomar. Eu passo o tempo, o dia todo trabalhando, às vezes nem tomo água, muito pouco. Toda hora, todos os dias, quando eu acordo, entendeu? Quando eu estou trabalhando, para ficar bem hidratada. Todos os dias. De manhã, na hora que eu levanto, na hora do almoço, às vezes ali para as 3h30, 4 horas e à noite na hora de deitar. Sempre assim? Sempre assim. A água é saúde. Sem dúvida. E esse hábito saudável faz a diferença. Mas há quem se esquece de beber alguns copos de água. E isso pode ser um perigo para a saúde. Nós vamos ao vivo com o repórter Rick Paranhos. Olá, Rick. Quer dizer que beber menos água ou não beber de jeito nenhum realmente pode ser um problema para a gente? Sem dúvida, Mônica. Olá, pode ser um problema. O principal deles é o retardo, a dificuldade do metabolismo do corpo humano, pode trazer a má digestão. Sobre este assunto, nosso convidado hoje é o Dr. Eduardo Crozara, médico. Dr. Eduardo, para quem não sabe, o organismo é composto, em sua maioria, por água, né? Sim, aproximadamente 64% da nossa composição é água. Aproximadamente 75% do peso dos nossos músculos se atribui à água. 20 a 30% do peso do tecido gorduroso se atribui à água, 20% aproximadamente dos ossos, do peso do osso, se constitui também de água e 15% do peso dos dentes também se constitui de água. Muitas vezes as pessoas sentem fome, mas na verdade pode ser sede. Com certeza, é uma forma bem inteligente do nosso organismo buscar a obtenção necessária de água. Ou seja, muita água no organismo, então ajuda, por exemplo, a manter hidratado. Uma pessoa que sofre a desidratação tem uma série de problemas. Quais são eles? Um deles é náuseas, enjoos, possibilidade de ter vômitos também. Às vezes pode ter diarreia, a pessoa pode ficar irritada, cansada, sentir falta de energia, atrapalhar a concentração, aumentar o esquecimento. Então são detalhes importantes, são sintomas bem sutis, mas que manifestam um sinal de desidratação. As pessoas às vezes reclamam de dificuldade de concentração, de cansaço. Isso tem alguma coisa a ver com a ingestão de água? Deve ser sempre pensado na ingestão de água. A recomendação é que a pessoa tenha uma ingestão de aproximadamente 2 a 3 litros de água. Dessa maneira você vai oferecer uma eficiência maior do nosso funcionamento corporal, do nosso metabolismo. Muitas pessoas acham muita quantidade de água para se ingerir, 2 litros, 2,5 litros por dia. O que fazer para ir criando esse hábito de tomar essa quantidade de água? Por exemplo, a pessoa pode pegar alguns copos ou aquelas garrafas e colocar próximo de onde a pessoa desenvolve as suas principais atividades para que ela esteja vendo e assim adquira o hábito. A outra coisa também é você fazer uma escolha de alimentos que são mais ricos na sua constituição de água, que são os legumes, as folhas, as frutas, as verduras. Frutas, falando em frutas, melancia é um bom exemplo, qual um outro? Laranja também é um bom exemplo, 85% da laranja é água, 90% da melancia é água. Um outro fruto que é muito importante, muito rico em água, é o tomate, aproximadamente 93% da sua constituição é água. Agora, um outro ponto importante, se dividir essa quantidade de 2,5 litros de água durante todo o dia, na hora de ir dormir, pouco antes de ir dormir, também é importante tomar água? Com certeza. O nosso rim demonstra um bom funcionamento quando a gente acorda e consegue urinar. E aí é um parâmetro muito importante. Se você bebe pouca água, a sua urina fica mais escura, mais concentrada. Se você está bebendo água adequadamente, a sua urina não é tão espumosa, não é tão concentrada. Ela é mais clara e com odor menor. Agora, os atletas sabem dessa importância da água. E para quem vai começar a praticar, como é que deve ser a ingestão da água? A gente recomenda que durante a prática de exercício, a pessoa tome alguns cuidados. Antes, ingerir 200 a 300 ml de água. Durante o exercício, ingerir de 60 até 150 ml de água a cada 10, 15 minutos, ou seja, a cada 1 hora de exercício, no mínimo meio litro. Isso é determinante. E uma outra forma de ver se a pessoa está adequadamente hidratada é pesar antes e depois do exercício. Qualquer perda aguda do seu peso, alteração do seu peso, significa desidratação, perda de água. Para a gente encerrar rapidinho, água demais também faz mal. Também faz mal. Acima de 9,5 litros de água, o organismo pode se intoxicar pelo excesso de água. Ok, obrigado. Mônica? Obrigada, Rick, pela entrevista com o Dr. Eduardo Crozara. Mulheres que contam suas histórias. No quadro Missão Mulher, uma homenagem a tantas guerreiras da região neste mês de março. Hoje, você vai conhecer Ana Carolina. Ela é o retrato da famosa jornada tripla que muitas de nós enfrentam. Missão Mulher para Ana Carolina.
Para mim, ser mulher é ser diversa em uma só. É ser mãe, é ser profissional, é participar da vida dos seus filhos, é apoiar o seu marido e enfrentar tudo isso com delicadeza, com amor e felicidade no coração. Ana é uma mulher dos tempos modernos, várias faces, ativa. O dia começa com o cuidado da saúde. 8h30 da manhã é hora de ir para o trabalho. No banco, trabalha como auxiliar administrativo. Ela não para um segundo. Correria o tempo todo, atende um aqui, verifica um documento ali, bate perna de um lado para o outro, rotina diária. Telefone tocando o tempo todo, responder e-mails, atendimento pessoal. Feliz com o emprego? Eu sou realizada e todo o esforço que eu fiz valeu a pena. Para chegar onde está, Ana estudou para passar em um concurso. Conseguiu. Eu vi o correio, sabe, assim, na porta da minha casa. Eu falei assim, agora é meu telegrama, minha admissão. E assim, às vezes eu me decepcionava, mas eu nunca perdi minha esperança, porque eu sabia que eu ia ser chamada. É fim de tarde quando ela deixa o banco. É hora de voltar para casa. Oi, amor! O reencontro leva embora o cansaço. Para Ana Carolina, ter por perto o marido Juliano e as filhas Ana Clara, de 5 anos, e a pequena Ana Júlia, de 1 ano e meio, é recarregar as energias para o próximo dia. A família começou a ser formada há 5 anos. Aos 21 anos, Ana Carolina ficou grávida. Na época, estava começando a faculdade. Foi bem difícil, porque eu não trabalhava, o Juliano ganhava pouco, a gente tinha um carro que vivia estragando. O apoio do marido foi fundamental, principalmente depois de dar à luz e voltar a estudar. Na época da faculdade, acaba que passa pela cabeça de toda mãe desistir, porque não que vá desistir, mas aquela pressão sempre na cabeça, fica, não sei se eu vou dar conta, é trabalho, é isso, e é ser mãe, vai juntando muita emoção, assim, muita coisa, né, que começa a acontecer na vida. O cotidiano é puxado, mas sobra tempo para a brincadeira. E esse aqui vai ficar sozinho? Eu acredito que brincar com os nossos filhos hoje, assim, é algo essencial, porque é um momento que você tá ali com ele, dedicar aos seus filhos, e isso é importante demais, é uma demonstração de amor. Nas fotos, o retrato de afeto, da construção de uma história. Uma delas é especial. De vitória mesmo, de finalização de mais uma etapa, né, que eu venci. E junto com a ajuda da Ana Clarinha, do Juliano, dos meus pais, de todo mundo que me apoiaram nessa conquista, eu agradeço. Assim. Eu incentivo ela a crescer, quero que sim, a gente prospere junto, né? Tanto eu profissionalmente quanto ela. Quando ela tem alguma conquista, eu fico super feliz e nós vamos lutando para conseguir, sempre os dois evoluir sempre. É você no bem viver. Ser responsável com os nossos recursos naturais. Pense nisso e mude de atitude em relação à água. Para você pensar, fica o recado da dona Neide Aparecida, de Divinópolis. Um ótimo fim de semana para você. Até sábado que vem. Tinha um incêndio numa floresta e um passarinho ia longe buscar um pingo d'água no bico para jogar na floresta. E o outro passarinho maior olhando. Aí de tanto ele ir e voltar, o outro passarinho perguntou para ele, você acha que vai acabar com o incêndio? Ele falou assim, pode até não acabar com o incêndio, mas eu estou fazendo a minha parte.